Graça e paz, amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu, meu dileto ouvinte da Palavra de Deus, você, meu amigo, não só ouvinte, mas também assistente, que está nos assistindo neste instante e que busca a Palavra de Deus. Nós vamos ler agora em Mateus, no capítulo 25, e o versículo 10, que diz assim a palavra de Deus: E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que esperavam, apercebidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Deus aplique a porção da sua palavra em nossos corações. A mensagem para este momento tem por título A Porta Fechada. Uma porta, se ela estiver aberta, nós podemos entrar. Se estiver fechada, então vamos ficar do lado de fora. Quando nós lemos em João, no capítulo 10, versículo 9, Jesus nos diz: Eu sou a porta. Esta porta está aberta para todos que desejem assim entrarem. Assim como nos tempos de Noé, a porta da arca estava aberta por muito tempo para todos. O pecador deve entrar agora por esta porta, porque, estando fora, tem perdição, ira de Deus. Em João 3,36, a palavra de Deus nos diz assim: Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, meu prezado amigo, vida eterna não significa apenas a eternidade lá no céu. Você pode desfrutar essa vida hoje. É a vida de Deus dentro do que crer. O oposto de vida eterna é morte eterna, ira de Deus. Uma pessoa não precisa morrer e ir para o inferno para estar debaixo da ira de Deus. O que não crê já está julgado. Está em João 3,18. O veredito já foi dado, mas a sentença ainda não foi executada, pois Deus é paciente e longânimo e continua a chamar os pecadores ao arrependimento, conforme está lá em 2 Pedro, no capítulo 3, o versículo 9, que diz assim a palavra de Deus: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha, quem está dentro, há perdão. Ele nos remiu, ele nos perdoou. Aos Efésios, no capítulo 1, versículos 7 e 8, diz assim: No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós, e toda sabedoria e prudência. Que nos diz, que nos expõe esse texto? O verbo remir aqui significa comprar e libertar mediante o pagamento de um preço. Havia no Império Romano 6 milhões de escravos, comprados e vendidos como se fossem objetos qualquer. No entanto, era possível comprar um escravo para libertá-lo. E foi isso que Jesus fez por nós. Sabia você?
Foi mesmo assim que Jesus fez. Pagou com o próprio sangue, está em 1 Pedro 1,18, e desse modo nos libertou da lei, Gálatas 5,1, nos libertou desta lei da escravidão, do pecado e do poder de Satanás. Ele nos livrou de tudo isto e do mundo. Se fôssemos escravos, seríamos pobres. Somos ricos porque somos filhos. Não é? Ele nos perdoou, tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Esta ideia nos traz à memória o ritual realizado em Israel no dia da expiação, quando o sumo sacerdote ele enviava o bode expiatório para o deserto. Não há qualquer acusação registrada contra nós, pois nossos pecados foram lavados pelo sangue do Cordeiro, foram levados embora. O pecado nos empobrece, mas a graça nos enriquece. O Pai espera com amor. Em Lucas, no capítulo 15, o versículo 20, diz assim: E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Assim diz o texto. Então, o que esse texto diz é que, é claro que esse pai humano ilustra a atitude do Pai Celeste para com os pecadores que se arrependem. Ele é rico em misericórdia e graça e grande amor por cada um de nós. Tudo isso é possível por causa do sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. Não importa que alguns pregadores e cantores dizem: não somos salvos pelo amor de Deus. Deus ama o mundo todo e, no entanto, nem todo mundo é salvo. Somos salvos pela graça de Deus, e a graça é o amor que paga um preço. João 3,16 diz isso: porque Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo são as pessoas, a cada ser humano. Deus amou de uma forma única. Dentro a cena, a glória vindoura. João 17,24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Amados irmãos e irmãs, como sabemos que vamos para o céu? De que maneira? Temos essa certeza por causa do preço que Jesus pagou. 2 Tessalonicenses 5,9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira. Esta ira é a grande tribulação, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse texto, o termo salvação nos mostra um significado triplo: passado, presente e futuro. É o agora. Fomos salvos, é justificação. Quando confiamos pela primeira vez em Cristo, estamos sendo salvos, isto é, santificação. À medida em que o Espírito Santo continua a realizar suas obras em nós, e ainda seremos salvos, isto é, glorificação, quando compartilharmos do triunfo final do Senhor. Que maravilha, que bom é ser um crente em Cristo, que bom é ser salvo, que bom é entender que Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue para salvar a mim e a você. Abra o seu coração, entregue-se a Jesus, porque Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. E veja,
não há desculpas. Todos foram chamados. Aos Hebreus 3, 7 e 8, veja o que diz. A pessoa que erra no coração e tem um coração incrédulo também acaba tendo um coração endurecido. Trata-se de um coração inacessível à palavra e à obra de Deus. Está vendo? Então, abra o seu coração e deixe a luz do céu entrar. Todos ouviram Cristo batendo a porta do coração. Apocalipse 13:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Portanto, amados irmãos e irmãs, meu amado amigo, este texto tem um grande significado. Levar os pecadores a Cristo, e nós estamos te convidando. Este é um convite de Cristo para todos que estão longe dos caminhos do Senhor. Aproxime-se, chegue-se a Jesus. Há duas portas abertas, por qual você entrará. Eu aqui vou concluir a mensagem. É interessante observar a descrição que o pai faz da experiência do filho. Abre-lhe a porta. Estava morto, mas agora está vivo. Estava perdido, mas agora foi encontrado. Essa é a experiência espiritual de todo pecador que vai até ao Pai pela fé em Jesus Cristo. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Só há uma forma de se chegar ao Pai, pela fé em Jesus Cristo. Você vai voltar para casa, que Deus, pois, nos abençoe e que o seu coração seja preenchido com o Senhor Jesus. Agora, eu peço que você, nesse sininho aí, dê um toque e se inscreva neste canal. Nós estamos emitindo a palavra de Deus para o seu coração. Coopere conosco para que possamos nos expandir mais e mais, levando a mensagem de salvação. Que o Senhor, pois, nos abençoe.